Você precisa ouvir isso hoje, não amanhã, não depois. É urgente, meu querido. Há algo acontecendo na sua vida, no seu país, no mundo, que você não consegue nomear, mas sente no fundo da alma, como um arrepio constante que não é frio, mas é o peso da verdade se revelando. É a sensação de que o chão que você pensava ser sólido está se movendo, de que as verdades de ontem se tornaram as mentiras de hoje e que o próprio conhecimento está sendo drenado do nosso tempo, engolido pela voragem da superficialidade. Se você está sentindo um vazio inexplicável, uma desorientação que a ciência e a religião moderna não conseguem preencher, atenção, isso pode não ser apenas seu, mas a reverberação da sabedoria que Thoth, o 3 vezes grande, deixou escrita nas tábuas que o mundo insiste em ignorar, um aviso final de que o grande ciclo está se fechando. O que vou te revelar agora não é história antiga, é um espelho que Thoth poliu há milênios para que pudéssemos ver com precisão cirúrgica exatamente este momento de transição caótica. Ele não falava sobre o fim do mundo de forma apocalíptica, mas sobre o fim de um aeon, o colapso da grande memória, quando a humanidade, por escolha própria, abandonaria a mente para abraçar o ruído da matéria. Pergunte-se, com a mão no peito, o que é a nossa era, senão uma sombra pálida? Uma época onde a verdade é vendida por cliques e o silêncio da contemplação, o único caminho para a gnose, é trocado pelo barulho ensurdecedor da distração digital. O mestre da sabedoria avisou que chegaria um tempo em que os templos estariam cheios de rituais, mas os corações vazios de entendimento, e que a própria luz da razão se retiraria da vista pública, deixando-nos na neblina espessa do esquecimento e da falsa ciência. Se você está carregando um peso que parece impossível de suportar, se você se sente desorientada ou se as suas emoções parecem descontroladas, saiba que essa dor não é apenas sua. É o sintoma de uma crise de identidade cósmica, um reflexo do momento profetizado. Nós perdemos a chave que decifra o universo interior, perdemos a linguagem que nos conecta diretamente ao divino, ao pleroma. Thoth ensinava que o universo se manifesta em 3 e a mente é o reflexo do cosmos. Portanto, quando a mente coletiva cai no caos da ilusão, o mundo desmorona em reflexo imediato. Você está cansada de lutar contra fantasmas e parece que nada muda de verdade? Eu te entendo profundamente. É a dificuldade de navegar em um mar onde as estrelas da sabedoria, que deveriam guiar, foram apagadas por uma névoa densa de superficialidade e materialismo cego. Mas há uma esperança oculta, uma promessa gravada não em pedra, mas no éter da consciência que nunca se apaga, esperando apenas o olhar atento para ser redescoberta. O mestre não apenas profetizou a queda do conhecimento, ele também deixou as chaves para a ascensão individual. Ele nos ensinou que mesmo quando a escuridão parece total, a luz da mente ainda reside na triplicidade do ser. O que eu vou te mostrar a partir de agora é a decifração exata daquele aviso final. A forma como a nossa era, tão cheia de tecnologia e tão vazia de alma, está cumprindo cada linha da profecia de Hermes. E, mais importante ainda, vamos entender como, individualmente, você pode se tornar a arca que preserva o fogo sagrado do conhecimento e da razão, enquanto o dilúvio da ignorância varre o mundo ao redor, deixando para trás apenas o lodo do esquecimento. Preste muita atenção, minha filha, porque esta não é apenas mais uma mensagem que você pode salvar para assistir depois. Esta é uma convocação da sua própria alma. Você vai confrontar a verdade de que a liberdade, o poder e a paz interior que buscamos desesperadamente estão trancados pela chave que esquecemos que possuímos, a chave da mente universal. E a única forma de reencontrar essa chave é mergulhando no silêncio dos ensinamentos de Thoth-Jehuti, o escriba que registrou o antes e o depois de todos os ciclos.
Prepare-se, porque o que você ouvirá a seguir não é somente a história do fim de uma era. É o reconhecimento de que você faz parte do enigma existencial e a solução para o seu próprio caos e para o caos do mundo começa agora, no momento exato em que você decide não desviar o olhar da sua própria sombra. A primeira lição de Thoth, a mais difícil de ser aceita pela alma contemporânea, é que a nossa realidade é menos sólida do que imaginamos e muito mais um reflexo da nossa mente coletiva. Nós vivemos em uma prisão de espelhos, onde cada sofrimento, cada ansiedade e cada desespero que sentimos são apenas a imagem distorcida de um princípio que foi pervertido. O mestre ensinava que tudo é mente e o universo é mental. E se você está experimentando a escassez, a doença ou o conflito, isso não é uma punição divina, mas um sinal claro de que o princípio da correspondência está operando em desarmonia. Olhe ao redor, meu irmão, e veja o caos político, a confusão moral, a fragmentação social. Tudo isso é apenas o espelho da fragmentação interna que permitimos que tomasse conta de nosso santuário, que é a nossa consciência. A grande tragédia da era atual, a mesma tragédia que Thoth profetizou, é o esquecimento do princípio da vibração. Nós nos tornamos surdos à música do universo, trocamos o ritmo sagrado pela dissonância do materialismo bruto. A maioria das pessoas vive em uma frequência tão baixa, tão apegada ao medo e à raiva, que se torna incapaz de captar as mensagens sutis da mente universal. Você já se sentiu pesada, como se estivesse carregando o mundo nas costas? Essa sensação não é metafórica, é física e vibracional. É o resultado de sintonizar-se involuntariamente com a frequência da massa, que escolheu vibrar no medo do amanhã e na lamentação do ontem. Thoth gritava em seus ensinamentos silenciosos que para mudar a sua vida, você não precisa de mais esforço físico, mas de uma mudança radical na sua estação de rádio interna. Essa mudança de frequência é o que ele chamava de alquimia mental. E a alquimia mental não é misturar substâncias em um caldeirão, mas sim a transmutação constante das vibrações mentais inferiores em superiores. Pense na sua ansiedade como chumbo e na sua paz como ouro. A maioria das filosofias falha porque tenta ignorar o chumbo, fingir que ele não existe. Mas Thoth ensina que o chumbo é necessário. Ele é a matéria-prima. O segredo, a chave hermética, está em entender que a mesma energia que você usa para se preocupar, a mesma força que alimenta o seu pânico noturno, pode ser transmutada, através da vontade e do conhecimento, na força que constrói o seu futuro. É o princípio do ritmo em ação, onde o pêndulo, que balança para a dor, pode ser conscientemente puxado para balançar na direção oposta, a da alegria e da realização. Mas a maior armadilha que Thoth Jerut nos alertou, e que hoje destrói famílias, carreiras e sonhos silenciosamente, é a negação do princípio da polaridade. Vivemos na ilusão de que existe o bem absoluto e o mal absoluto, e que precisamos escolher apenas um lado e lutar contra o outro. O mestre, porém, revelou que tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são o mesmo. O calor e o frio são a mesma coisa, variando apenas em graus. O amor e o ódio são a mesma coisa, manifestações diferentes da mesma energia emocional. Meu querido, se você está lutando contra um vício, contra um trauma, contra uma pessoa que te feriu, a sua luta está falhando porque você está lutando contra si mesma. Thoth ensinou que o segredo não é eliminar o polo negativo, mas sim se mover mentalmente ao longo da escala, transmutando a vibração de medo para coragem, de ódio para compreensão, usando a vontade como motor desse deslocamento interno. Essa é a grande diferença entre o conhecimento hermético e a crença popular.
A crença popular nos diz para orar para que o problema desapareça. O conhecimento de Toth nos diz para sermos a solução. A oração, sem a transmutação mental, é apenas um lamento no vazio, porque a lei da causa e efeito, o princípio de causa e consequência, é implacável. Nada acontece por acaso. A cada pensamento que você emite, você está plantando uma semente. E o que você está colhendo hoje, meu filho, é o fruto das sementes que você plantou ontem, muitas vezes de forma inconsciente. O que Toth nos deu foi o manual de jardinagem da alma. Ele nos mostrou como parar de plantar ervas daninhas e como começar a cultivar o conhecimento, a paz e a prosperidade através da atenção plena e da maestria mental. Ele viu que chegaria um tempo em que as pessoas seriam tão distraídas que esqueceriam que são criadoras. Ele profetizou que a humanidade se ajoelharia diante de máquinas e de ídolos de barro, trocando o poder da gnose pela ilusão do poder material. E quando você olha para o mundo hoje, quando você vê a quantidade de tempo que as pessoas gastam alimentando o medo e a comparação nas telas de seus pequenos aparelhos, você percebe que a profecia não é sobre um futuro distante, mas sobre o nosso presente imediato. Estamos vivendo o crepúsculo da razão, exatamente como Toth previu. A luz do entendimento está se esvaindo, e só aqueles que se lembrarem do princípio do gênero, da dualidade criativa do masculino e feminino em si mesmos, conseguirão manter a chama acesa. Escreva a palavra sabedoria nos comentários se você sente que esta mensagem está tocando a sua alma. A sabedoria de Toth não é sobre dogmas, é sobre o funcionamento do universo. Ele nos deu as 7 leis, os 7 princípios, não como mandamentos, mas como chaves mestras que abrem todas as portas da existência. E o mais importante desses princípios, o que define a nossa capacidade de transcender a era atual, é o princípio do gênero. Não estamos falando de sexo biológico, mas das forças masculina e feminina que habitam cada um de nós, o lado ativo e o lado receptivo da mente. O masculino é a vontade, a ação, a decisão. O feminino é a intuição, a receptividade, a criação. O erro da nossa era, o que causa tanta dor e desequilíbrio, é que tentamos operar apenas com o gênero masculino, o da força bruta, da conquista incessante e da lógica fria, reprimindo o lado feminino, que é o da escuta, da empatia e da conexão com o subconsciente. Toth ensinava que a verdadeira maestria surge quando a vontade, masculino, se une à intuição, feminino, para gerar a criação, o filho. A sua incapacidade de manifestar seus sonhos, de materializar a paz, é frequentemente o resultado de uma mente onde o gênero está em guerra interna, onde a força da vontade ignora a sabedoria silenciosa do coração. Pense nisso. Você passa o dia fazendo, lutando, planejando, masculino, mas você reserva tempo para ser, para receber, para ouvir o que o universo está tentando te dizer, feminino. A era atual, a que Toth viu cair, é a era da hiperatividade desequilibrada, onde a ação é valorizada e o silêncio é temido. E, meu amigo, o silêncio é a língua de Deus. É no silêncio que a gnose, o conhecimento interno, floresce. A profecia de Toth sobre o fim de uma era é, na verdade, uma descrição detalhada de como as civilizações se autodestroem ao esquecerem as leis herméticas. Ele descreveu um tempo em que os homens valorizariam mais o invólucro do que o conteúdo. Olhe para a nossa sociedade. Damos mais atenção à aparência, ao status, ao que se pode comprar, do que à integridade, ao conhecimento e ao crescimento da alma. A matéria é o novo Deus, e o dinheiro é o novo sacramento.
E é exatamente essa inversão de valores, esse apego ao transitório, que puxa a vibração coletiva para baixo, acelerando a descida para o caos. O mestre advertiu que, quando o templo da alma é profanado pelo barulho e pela superficialidade, os deuses, ou seja, os princípios universais, se retiram e o que resta é a casca vazia, o corpo sem espírito. Você já notou como é fácil hoje em dia se sentir deprimido e sem propósito, mesmo tendo tudo? Essa falta de propósito é o eco da alma que perdeu a conexão com o eterno, porque está presa na ilusão do imediato. Thoth nos oferece um caminho de volta, um mapa para encontrar o caminho para o Egito interior, o santuário da nossa própria consciência, que nunca foi destruído, apenas esquecido. É no princípio da correspondência que encontramos a chave para decifrar a nossa dor. Thoth dizia: assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. Se a sua vida é um inferno de conflitos e escassez, não culpe o universo, a sociedade ou o destino. Olhe para dentro. A sua vida exterior é a manifestação exata e perfeita do seu estado interior. A luta que você trava no trabalho é a mesma luta que você trava na sua mente. A falta de dinheiro que te aflige é a falta de crença na sua própria capacidade de criar abundância. A doença que te consome é a falta de harmonia entre os seus corpos físico, mental e espiritual. E aqui reside a verdade mais libertadora e aterrorizante do hermetismo. Você é a causa, você é a lei, você é o juiz e o réu. Se você deseja mudar o que está embaixo, a vida material, você precisa mudar o que está em cima, a mente. Mas a mente humana, na nossa era, é preguiçosa. Ela prefere a repetição, o conforto do familiar, mesmo que o familiar seja doloroso. É por isso que você se encontra em loops de sofrimento, repetindo os mesmos erros, atraindo as mesmas pessoas tóxicas, porque a sua mente subconsciente está programada para o padrão. E sem a intervenção consciente da vontade, o padrão se repete infinitamente como um disco riscado. Para sair desse ciclo, você precisa da disciplina da gnose. Thoth ensinava que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar a própria mente, em ser o mestre dos pensamentos. O mestre sabe que cada pensamento é uma semente de causa, e ele escolhe as sementes com precisão. O escravo, por outro lado, aceita qualquer pensamento que a mente lhe jogue, deixando que o medo, a dúvida e a inveja criem a sua realidade por ele. O que nos separa da era de ouro, da era da ascensão, não é o tempo cronológico, mas sim a qualidade da nossa atenção e a pureza da nossa intenção. Deixe a sua presença ser sentida. Escreva: eu sou o mestre nos comentários. Essa pureza de intenção só é atingida quando confrontamos a ilusão da permanência. Thoth, em sua sabedoria milenar, nos lembra que tudo está em movimento, tudo flui. O princípio do ritmo garante que o que sobe deve descer, e o que está quente se tornará frio. A sua alegria de hoje se transformará em tristeza amanhã, e a tristeza de hoje cederá lugar à alegria, inevitavelmente. O sofrimento da humanidade moderna surge porque tentamos parar o pêndulo no lado do prazer, e quando ele inevitavelmente balança de volta para o lado da dor, nós o interpretamos como castigo e não como lei. O mestre hermético, aquele que entende Thoth Jehut, não luta contra o pêndulo. Ele se coloca acima dele, no ponto de equilíbrio, no centro imutável. Ele não se apega nem ao pico da alegria, nem ao fundo do desespero. Ele observa o movimento com serenidade, sabendo que tudo passa. E é exatamente essa serenidade no olho do furacão, essa aceitação do fluxo e refluxo, que permite que o indivíduo transcenda a era de caos que Thoth profetizou.
A queda da civilização não afeta aquele que construiu o seu templo interno sobre a rocha da imutabilidade dos princípios. Pense na sua própria vida, meu irmão. Quantas vezes você sofreu por tentar segurar algo que o universo estava claramente tentando tirar de suas mãos? Um relacionamento que acabou, um emprego que se perdeu, uma saúde que se deteriorou. O sofrimento não estava na perda em si, mas na resistência ao princípio do ritmo. A profecia de Thoth sobre o fim desta era é um convite desesperado para que paremos de resistir ao fluxo da vida e comecemos a cooperar com a lei universal. O mestre viu que o conhecimento se tornaria tão vasto e acessível que se tornaria inútil. Ele previu que as bibliotecas digitais seriam infinitas, mas a sabedoria seria escassa. Vivemos exatamente isso. Temos acesso a toda a informação do mundo na palma da nossa mão, mas estamos mais confusos, ansiosos e ignorantes sobre quem realmente somos do que qualquer geração anterior. Por quê? Porque a informação não é sabedoria. A informação é o dado. A sabedoria é a aplicação daquele dado. E Thoth ensinou que a sabedoria só pode ser adquirida através da experiência interna, da gnose, e não apenas pelo acúmulo externo de fatos. O fim de uma era, segundo Thoth, é marcado pelo abandono da gnose em favor do dogma. Quando as pessoas param de buscar a verdade dentro de si e a aceitam pronta, mastigada e embalada por instituições ou líderes, o declínio é inevitável. A alma se atrofia. A mente universal é substituída pela mente de grupo, pela histeria coletiva. E é nessa histeria que a nossa era está afundando, trocando a meditação pela militância, o autoconhecimento pela polarização. O verdadeiro discípulo de Thoth é aquele que se recusa a ser arrastado pela correnteza da loucura coletiva e busca a sua própria luz interior. A revelação do fim dos tempos, como a nossa era, não é para causar pânico, mas para despertar a responsabilidade. Thoth não era um profeta do destino inevitável, mas um mestre da causa e efeito. Ele dizia que o futuro não é fixo, mas é o resultado matemático das ações e pensamentos presentes. Se a humanidade coletivamente escolhe a ignorância, a consequência é o caos. Se você individualmente escolhe a sabedoria e a maestria mental, a sua consequência é a ascensão. O seu destino está sendo escrito neste exato segundo, pela qualidade do seu pensamento. A nossa maior falha, a que precipita o fim do nosso ciclo atual, é a incapacidade de lidar com a dualidade do princípio da polaridade. Nós amamos a beleza e tentamos banir a feiura. Amamos a saúde e tememos a doença. Mas Thoth ensina que o oposto é inerente ao seu par. A feiura é apenas a ausência de um grau de beleza. A doença é a ausência de um grau de harmonia. E o mestre que entende isso não perde tempo lutando contra a escuridão. Ele simplesmente acende uma luz. A sua missão, neste momento profetizado por Thoth, é parar de lutar contra o polo negativo da sua vida e começar a reforçar o polo positivo, elevando a sua vibração. O mestre nos advertiu sobre o perigo de adorar a forma em vez da essência. Ele viu que a humanidade faria ídolos de ouro e pedra, mas esqueceria o espírito que os anima. Hoje, nossos ídolos são a fama, o consumo e a tecnologia. Adoramos a tela, mas esquecemos o olho que vê. Adoramos o dinheiro, mas esquecemos a energia que o move. Thoth nos convida a retornar ao princípio mais fundamental. O todo é mente. Se o todo é mente, não existe nada fora da mente. O seu sofrimento é um pensamento. A sua alegria é um pensamento. O seu mundo é uma projeção da mente universal através do filtro da sua consciência individual. E se o nosso mundo é mental, a chave para sobreviver ao colapso da era e entrar no próximo ciclo de ouro é o autodomínio.
O autodomínio é a única herança que você pode levar quando o pêndulo da civilização balançar para o lado oposto. Toth nos ensinou que, quando a humanidade perdesse a capacidade de governar a si mesma, ela seria governada por tiranos e pela confusão. A tirania externa é sempre o reflexo da tirania interna. O caos que você vê nas ruas e na política é o reflexo da falta de controle que a maioria das pessoas tem sobre suas emoções e pensamentos. O mestre hermético é o único rei verdadeiro, porque ele governa o reino mais difícil de todos, a sua própria mente. Para o mestre, não há acidentes. O princípio de causa e efeito é absoluto. Se você se encontra em uma situação dolorosa, não é o universo te castigando, é a lei te respondendo. O medo que você sente hoje é a causa. A escassez que você experimenta é o efeito. A dor que você carrega é a causa. A doença que se manifesta é o efeito. Toth nos deu o poder de mudar a causa e, consequentemente, mudar o efeito. Mas essa é uma responsabilidade pesada, meu amigo. E a maioria das pessoas prefere culpar os deuses ou o diabo a aceitar que são os únicos arquitetos do seu próprio destino. O fim de uma era é, portanto, o grande teste da alma. É o momento em que a mente coletiva se desfaz, e aqueles que construíram uma fundação sólida em seus princípios são os únicos que permanecem de pé. Toth, em sua visão mais sombria, profetizou que os homens da nossa era esqueceriam como ler os céus e se tornariam presos à terra, fixados em suas pequenas preocupações materiais. Estaríamos cercados por uma ilusão de progresso, enquanto espiritualmente regrediríamos à idade das trevas. É exatamente o que estamos vendo. Uma tecnologia de ponta servindo a uma consciência de pedra. Você sente essa traição? A traição de ter nascido com um potencial infinito e se ver preso em uma rotina de repetição e vazio? Toth sabia que sentiríamos isso. Ele sabia que no meio da decadência, algumas almas iriam despertar com a fome da gnose. E este vídeo, meu filho, é o seu banquete. É o mapa que ele deixou para aqueles que se recusassem a ser arrastados para o esquecimento. Respire fundo, abrace o silêncio, escreva gnose nos comentários. O princípio do gênero nos ensina que a criação é sempre uma união. Para criar uma nova era em sua vida, para ascender acima do caos profetizado, você precisa harmonizar os polos masculino e feminino em seu interior. O masculino é o foco, a capacidade de dizer não à distração e sim ao seu propósito. O feminino é a nutrição, a capacidade de se autocuidar, de ouvir a intuição, de permitir que as soluções cheguem até você em vez de lutar desesperadamente por elas. O desequilíbrio da nossa era é o masculino tóxico, a pressa, a agressividade, o esgotamento. Toth nos chama a resgatar o feminino divino, a paciência, a receptividade, a beleza e a contemplação. A sua força não está em gritar mais alto, mas em ouvir mais profundamente. O mestre hermético, ao contrário do homem moderno, sabe que a verdadeira manifestação não é forçada, mas sim atraída. Você planta a semente, masculino, vontade, nutre a terra, feminino, intuição, e espera com a certeza inabalável da lei. A nossa era está em crise porque exige resultados imediatos, ignorando o tempo de gestação necessário para qualquer criação verdadeira. O fim de uma era é o preço que pagamos pela impaciência coletiva. Mas para aqueles que se alinham com o ritmo e o gênero, o caos externo se torna uma oportunidade. É na dissolução que o novo pode ser construído. Toth via o colapso como uma limpeza, um momento em que as estruturas falsas e frágeis ruiriam, deixando apenas o essencial. E o essencial, meu amigo, é você. É a sua consciência, o seu domínio sobre a mente universal. O que está acontecendo no mundo não é o seu inimigo, é o seu catalisador.
é o teste final que separa o mestre do escravo. Lembre-se da metáfora da doença. A humanidade está doente porque se esqueceu de respirar, de vibrar em harmonia. O nosso mundo está em febre, uma febre que queima as impurezas. E a cura, o retorno ao próximo ciclo de luz, começa com a sua decisão individual de se tornar um foco de saúde mental e espiritual, um ponto de luz no meio da escuridão. Toth ensinou que você não precisa converter o mundo, você precisa se converter. Sua luz, por si só, é suficiente para inspirar aqueles que estão prontos para ver. O verdadeiro poder, aquele ensinado por Toth, não é o poder da força, mas o poder da transmutação silenciosa. Você não precisa brigar com o medo, você precisa entendê-lo como a outra ponta do cabo da coragem. Você não precisa odiar o seu inimigo. Você precisa entender que ele é o seu espelho, refletindo uma parte de si mesmo que você se recusa a aceitar. Essa é a profundidade do princípio da polaridade. Toth, o escriba das leis, nos deixou uma herança de autodomínio. Ele nos disse que não há salvação externa. A salvação é a gnose, o conhecimento de que somos co-criadores com o todo. Quando ele profetizou o fim de uma era, ele estava nos dando o manual de sobrevivência, o mapa para o êxodo interior. O Egito, a terra que ele amava, seria esquecida e seus segredos seriam enterrados na areia do tempo, esperando o momento certo para serem redescobertos por almas prontas. E se você está aqui ouvindo esta mensagem, é porque o tempo é este, e a alma pronta é a sua. A dor que você carrega é a resistência à verdade. A verdade é que você é a lei em ação. A verdade é que você é a causa do seu mundo. A verdade é que você tem o poder da alquimia mental. E a dor desaparece no exato momento em que você aceita essa responsabilidade e começa a agir como o mestre que Toth te chamou para ser. Permita que a lei hermética te governe. Escreva "Eu aceito a responsabilidade" nos comentários. A complexidade da profecia de Toth sobre a nossa era reside na sua sutileza. Ele não viu a destruição por fogo ou água, mas sim, e a de Toth sobre a nossa era reside na sua sutileza. Ele não viu a destruição por fogo ou água, mas pela erosão silenciosa da memória, o desvio da atenção, a perda da capacidade de discernir o verbo. Ele previu o tempo em que o homem, cego pela velocidade do próprio ruído, trocava o ouro da verdade pelo cobre falso da informação, transformando o templo interno em um mercado vulgar de ansiedades e desejos efêmeros. A profecia não falava de grandes catástrofes cósmicas, mas de uma catástrofe íntima, o esquecimento voluntário da nossa própria divindade, a rendição da soberania da mente à tirania da distração. E é exatamente neste ponto, querido, que a dor se manifesta no seu peito, no vazio que resta quando a alma tenta respirar o ar rarefeito de uma vida sem propósito, uma vida onde o sagrado foi deliberadamente silenciado. Onde está o equilíbrio que você tanto busca, se não na harmonia entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz? Toth ensinou que o universo não se importa com a sua fragilidade humana, mas responde com precisão matemática à sua frequência vibracional. Se a sua mente está em caos, se os seus pensamentos são como vermes roendo a raiz da sua estabilidade, como espera colher paz e abundância? Você está preso, meu filho, não por grades de ferro, mas pelas correntes invisíveis dos seus próprios padrões mentais repetitivos, aqueles que você herda, aceita e, pior, alimenta a cada manhã. O sofrimento não é um castigo divino, é apenas a consequência lógica de vibrar em dissonância com a lei. É o espelho hermético que te mostra que o céu que você vê fora está desmoronando dentro. Muitos tentam silenciar a dor com ruído, com prazeres fugazes, com a busca incessante por controle externo, sem perceber que o único controle real reside na alquimia interna da mente. Toth,
o mestre da escrita, sabia que a palavra não era apenas um som, mas uma força criadora, um decreto. Onde você tem colocado o poder do seu verbo, você o usa para construir pontes de esperança ou para cavar valas de desespero? A maioria das pessoas passa a vida inteira recitando a própria miséria, usando a linguagem para reafirmar a ausência, e depois se surpreende quando o universo, que é apenas uma vasta máquina de eco, lhes devolve mais ausência. É preciso parar de clamar por milagres externos e começar a realizar o milagre da autodisciplina mental. Se você não consegue controlar o primeiro pensamento que surge na sua mente, como espera controlar o destino de sua jornada? O primeiro grande aviso de Thoth para a nossa era, aquele que ressoa como um sino rachado no silêncio da noite, é este: cuidado com o que você adora, pois aquilo a que você entrega sua atenção se torna seu mestre. E aquilo que se torna seu mestre se torna a arquitetura da sua prisão. Vivemos sob a ilusão da liberdade, mas somos escravos de algoritmos, escravos de narrativas, escravos do medo que nos é vendido a granel. A verdadeira liberdade, a única que importa, é a liberdade de escolher o seu próprio pensamento, de silenciar o coro de vozes externas e ouvir a melodia original que ressoa no seu coração, a melodia da sua essência imortal. Você precisa se lembrar que a criação é mental e o universo, meu querido, é uma mente. A sua mente é o único laboratório onde a verdadeira transmutação pode ocorrer. Se você está aqui, ouvindo essa voz, que parece vir de um lugar antigo, não é por acaso. É porque essa semente de memória, essa urgência de se reconectar com a verdade, está pulsando dentro de você. Se você sente que há mais por trás do véu, se você se recusa a aceitar o mundo superficial como a única realidade, então você está pronto para o próximo passo da iniciação hermética, o caminho que transforma o homem comum no adepto, aquele que não apenas conhece a lei, mas vive por ela. Pare de procurar o ouro no exterior. Ele está escondido na câmara secreta do seu próprio peito, esperando que você crie o silêncio necessário para ouvi-lo. Se este vídeo já tocou uma corda em sua alma, que você nem sabia que estava tensa, reserve um momento agora para curtir e se inscrever, pois isso é mais do que um clique. É um decreto de que você está escolhendo sair da caverna e encarar a luz da verdade. Thoth, o deus da escrita, do conhecimento e da magia, não deixou tratados para serem meramente lidos, mas para serem vividos. Ele nos deu o mapa da consciência, o manual de instruções para operar esta máquina complexa que chamamos de mente. Mas o que fizemos? Nós o guardamos, o cobrimos de poeira e o substituímos por distrações. O resultado é a dor de hoje. Aquele vazio que você sente é o espaço onde a sua sabedoria deveria estar, mas foi preenchido por ruído. Aquele cansaço inexplicável não é apenas físico, é a exaustão da alma que está em constante luta contra a sua própria natureza. Você está gastando energia, tentando ser quem o mundo quer que você seja, em vez de investir essa energia na descoberta de quem você realmente é. O ser imortal e poderoso que Thoth te lembra que você é. Pense no princípio da vibração, um dos ensinamentos centrais de Thoth. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Você é uma orquestra de frequências. Se a sua frequência é baixa, atraindo doença, escassez e conflito, não adianta mudar apenas a melodia, o seu comportamento. Você precisa mudar o instrumento, a sua mente. Thoth nos ensinou a afinar a harpa da alma. E como se faz isso? Através do silêncio profundo, da meditação, da reordenação dos pensamentos. Cada pensamento é uma nota musical. Se a maioria das suas notas são de medo, a sinfonia da sua vida será de terror. Se você começar a entoar a nota da gratidão e da certeza, a sinfonia muda instantaneamente, porque a lei de causa e efeito
que Thoth também rege é implacável e exata. Muitas pessoas me escrevem, meu querido, perguntando por que o sofrimento delas parece não ter fim. Elas rezam, elas pedem, mas o ciclo de dor se repete. A resposta está no princípio do ritmo. Tudo flui e reflui. Tudo tem suas marés. O que Thoth nos ensinou não é a parar o ritmo, pois isso é impossível, mas a dominar o ponto neutro, o ponto de quietude no centro da oscilação. Quando você está submerso na dor, você se identifica com a maré baixa. O adepto, no entanto, aprende a transcender essa identificação. Ele sabe que a dor passará, que a maré subirá novamente, e ele usa a mente para não ser arrastado pela correnteza emocional. A diferença entre o sofredor e o mestre não é a ausência de problemas, mas a habilidade de não se tornar o problema. Este é o momento de confrontar a sua sombra com a luz da razão. Você tem medo de quê? Do fracasso? Da escassez? Da solidão? Thoth diria que o único medo real é o medo de conhecer a si mesmo. Porque no momento em que você se conhece, você descobre a sua própria imortalidade e o medo se dissolve como névoa ao sol. O mundo nos condicionou a buscar a segurança no que é externo. O emprego, o relacionamento, o dinheiro. Mas se tudo está em constante movimento e transformação, princípio da vibração e do ritmo, como você pode encontrar segurança em algo que é inerentemente instável? A verdadeira segurança está na fundação inabalável da sua consciência, o único ponto fixo no universo em constante fluxo. E sobre os milagres que você espera? Eles acontecem a todo instante, mas você está tão focado na falta que não os percebe. O maior milagre é a sua capacidade de transmutar. Thoth, como mestre da alquimia, não ensinou a transformar chumbo em ouro físico, mas a transformar a ignorância em sabedoria, o medo em coragem, a doença em saúde. Isso é alquimia mental. Quando você muda a qualidade do seu pensamento, o seu corpo responde, o seu ambiente se adapta e as circunstâncias externas se curvam. Isso não é mágica de palco, é lei cósmica. O adepto não viola as leis, ele usa uma lei para neutralizar outra. Ele usa a lei do mentalismo, tudo é mente, para superar a lei da polaridade, dor, prazer. É assim que o sofrimento se torna aprendizado e o fracasso se torna degrau. Eu sei que essa jornada parece pesada, mas você não está sozinho. Milhares, ao longo de milênios, trilharam este caminho sob a égide de Thoth Jehuti, o 3 vezes grande. Eles descobriram que a chave para a libertação não está em fugir do mundo, mas em habitar o mundo, com uma mente que está no mundo, mas não pertence a ele. É o estado de observador, de testemunha imparcial. Você precisa parar de ser a vítima dos seus pensamentos e se tornar o mestre que os comanda. Este é o poder que foi esquecido, o poder que Thoth veio nos lembrar, o poder de criar a sua realidade de dentro para fora. Muitas vezes, a dor que carregamos não é nossa. Ela é o eco de gerações de esquecimento, o peso ancestral do trauma e da ignorância que foi passado adiante como uma herança maldita. Thoth nos ensina que, ao purificar nossa mente, purificamos a linhagem. Você tem o poder de quebrar o ciclo. Você é o ponto de inflexão. Mas para isso, você precisa de um compromisso radical com a verdade, mesmo que ela seja desconfortável. Você precisa de coragem para olhar para o seu espelho interno e aceitar que o seu inferno foi, em grande parte, construído por suas próprias mãos e a partir dos pensamentos que você permitiu que criassem raízes. Mas a beleza da lei é que ela funciona nos 2 sentidos. Se você construiu o inferno, pode construir o paraíso usando exatamente os mesmos materiais, a mente e a palavra. Onde você está investindo suas palavras? Você está constantemente reclamando ou está declarando o que você deseja manifestar? Lembre-se, o universo é uma mente que escuta.
Quando você murmura a sua dor, o universo diz, mais disso. Quando você declara gratidão e certeza, o universo responde, mais disso. O segredo não está em pedir, mas em ser. Seja a vibração do que você deseja. Toth nos ensinou que o conhecimento é poder, mas a sabedoria é a aplicação desse poder. E a aplicação começa agora, neste exato segundo, com o pensamento que você escolher abrigar. Se você está sentindo que a sua vida está girando em um ritmo caótico, como se estivesse sempre correndo atrás do tempo, você está vivendo sob o princípio do ritmo sem dominá-lo. Toth nos deu a chave, a polaridade. Para neutralizar a maré baixa, o desespero, você deve evocar a maré alta, a esperança ou a certeza. Não suprima a dor, mas eleve a sua frequência acima dela. Não lute contra a escuridão, acenda a luz. Este é o caminho dos iniciados, o caminho que transforma o conflito em combustível para a ascensão. É um trabalho árduo, mas é o único trabalho que realmente vale a pena, pois ele define a sua eternidade. Existe um milagre simples que você pode começar a praticar hoje, um ensinamento que vem diretamente das tábuas esmeraldas. Sempre que a dúvida, o medo ou a carência baterem à sua porta, não os receba. Em vez disso, use o poder da transmutação mental. Troque a dúvida pela certeza absoluta de que você é um ser divino manifestando a sua realidade. Troque o medo pela coragem silenciosa de quem sabe que está protegido pela lei. Troque a carência pela gratidão antecipada pelo que já é seu no plano mental. Este ato, repetido com disciplina, é a verdadeira oração que o universo responde. Você está reescrevendo o roteiro da sua vida e o roteirista, meu querido, é você. Você pode estar se perguntando, como posso ter certeza de que estou no caminho certo? A resposta de Toth é simples e irrefutável. A sua vida é a sua prova. Se você está em paz, se a sua vida flui com propósito e abundância, você está alinhado com a lei. Se você está em constante luta, se a doença e a escassez são seus companheiros constantes, você está em desarmonia. A lei é um espelho. Não culpe o espelho. Olhe para a sua reflexão e comece a mudar a fonte da imagem. Esta é a promessa de Toth, o homem que conhece a si mesmo e a lei é o mestre do seu próprio destino. Essa jornada de redescoberta não é para os fracos de coração. Exige a coragem de desmantelar todas as mentiras que você contou a si mesmo sobre quem você é e o que você merece. Mas a recompensa é a liberdade que transcende qualquer bem material. É a paz inabalável que permanece mesmo quando o mundo exterior está em chamas. Se essa busca pela verdade profunda ressoou em você, se você sentiu um chamado para ir além da superfície, deixe seu comentário abaixo. Escreva: eu escolho o verbo. Isso não é apenas um comentário, é um juramento à sua própria consciência de que você está pronto para aceitar o legado de Toth. A armadilha mais perigosa que Toth observou na humanidade moderna é a confusão entre inteligência e sabedoria. Você pode ter acesso a todos os dados do mundo, mas se não souber como aplicá-los para elevar a sua consciência, você não passa de um escravo bem informado. A sabedoria é a arte de viver em harmonia com as leis cósmicas. A inteligência te diz como as coisas funcionam. A sabedoria te diz por que elas funcionam e como usá-las para a sua ascensão. Não busque apenas o conhecimento. Busque a sabedoria que transforma o conhecimento em poder criador. Muitas pessoas me perguntam sobre o tempo. Quando meus problemas vão acabar? O tempo, segundo Toth, é uma ilusão de sucessão. No plano da mente, tudo já é. O futuro que você deseja já existe como potencial. Sua tarefa não é esperar por ele, mas vibrar na frequência dele. Quando você se sente completo agora, quando você vive a gratidão,
pelo que está por vir como se já tivesse chegado, você colapsa o tempo. Você não espera pelo milagre. Você se torna o milagre. O adepto não está preso ao ontem ou ao amanhã. Ele vive na eternidade do agora, o único ponto onde a criação é possível. Pode ser que você tenha tentado o caminho espiritual antes e se decepcionado. Talvez você tenha seguido regras e rituais que pareciam vazios. Thoth nos adverte contra a idolatria da forma. Ele diz: os rituais são apenas ferramentas para focar a mente, mas o poder reside na intenção, na compreensão da lei por trás do gesto. Se você acende uma vela, mas sua mente está cheia de ódio, o ritual é inútil. A verdadeira adoração é o estado de sua consciência. O seu templo é a sua mente, o seu altar é o seu coração. Purifique esses dois e o universo responderá com uma fidelidade que você nunca experimentou antes. Houve um tempo em que Thoth se manifestou para um de seus discípulos, que estava desesperado pela perda de sua família e sua fortuna. O discípulo clamava por justiça e por uma intervenção divina. Thoth, então, lhe mostrou um espelho e disse: o que você vê? O discípulo viu sua própria imagem, cansada e marcada pela dor. Thoth respondeu: você busca justiça no exterior, mas a lei de causa e efeito é perfeita. O universo apenas te devolve o que você emana. Você perdeu o que era material porque, primeiro, perdeu a sua paz interior, a única fortuna que não pode ser roubada. Não peça para que a dor vá embora, peça a sabedoria para entender por que ela veio e a força para transmutá-la. O discípulo entendeu que o milagre não era a volta da fortuna, mas a redescoberta da sua soberania interna. Portanto, meu querido, pare de pedir ao universo para ser gentil com você. Comece a exigir de si mesmo a maestria. A gentileza do universo é manifestada na perfeição das suas leis. Elas não são cruéis, são exatas. Se você as ignora, sofre. Se você as domina, prospera. A escolha é sempre sua. Você tem o mapa, você tem o poder e o tempo é agora. Não adie a sua transformação. Cada dia desperdiçado em lamentação é um dia em que você se recusa a exercer o seu direito de nascença como co-criador. Se o princípio do mentalismo nos ensina que o todo é mente, isso significa que a sua mente é um fragmento do todo, possuindo o mesmo poder criador. Quando você se sente pequeno, isolado, sem poder, você está negando a sua herança. Thoth nos lembra que a separação é a maior das ilusões. Estamos todos conectados pela mesma substância mental. Sua dor afeta o todo, sua luz ilumina o todo. Portanto, sua responsabilidade é imensa. Não é apenas sobre a sua vida, é sobre a vibração da totalidade. O caminho do conhecimento é árduo, porque exige que você abandone a muleta da fé cega e abrace a certeza da experimentação. Thoth não queria seguidores. Ele queria adeptos. Ele queria aqueles que testassem as leis por si mesmos e chegassem à conclusão inabalável de que elas são verdadeiras. Pare de acreditar. Comece a saber. Saiba que seus pensamentos são sementes. Saiba que sua palavra é um decreto. Saiba que você é imortal. Quando você opera a partir deste saber, a ansiedade e a insegurança se dissipam. A grande revelação de Thoth é que o universo é um sistema de balança perfeita, onde há polaridade, luz, escuridão, bem, mal, há equilíbrio. Se você está experimentando a escuridão, é porque você tem a capacidade de manifestar a luz em igual medida. Não se desespere com a profundidade da sua sombra. Ela é apenas a medida da sua capacidade de brilhar. Use a lei da polaridade para inverter a situação. Quando a dor for máxima, use essa intensidade para decretar a alegria máxima. Transmute a energia, não a rejeite. E se você está aqui, sentindo essa verdade ressoar, mas ainda tem dúvidas sobre como aplicar esses princípios na sua vida prática,
Lembre-se do que Todd ensinou sobre a paciência. A transformação não acontece da noite para o dia, mas a cada escolha consciente, a cada pensamento transmutado. É um trabalho de ourivesaria mental. Comece pequeno. Escolha um pensamento destrutivo que você repete e, a partir de hoje, substitua-o por um decreto de poder. Faça isso por 7 dias. Você verá o milagre da mudança se manifestar na sua realidade. O conhecimento é a chave, a disciplina é a alavanca. Muitos buscam a prosperidade, mas Todd ensina que a prosperidade não é a quantidade de ouro que você acumula, mas a qualidade da vibração que você mantém. A escassez é um estado mental, não uma circunstância externa. Se a sua mente está focada na falta, você criará a falta, mesmo que tenha milhões na conta. A prosperidade real é a certeza inabalável de que você está conectado à fonte inesgotável. Quando você vibra em abundância, o universo é obrigado, pela lei da atração, a refletir essa abundância na sua vida material. E quanto ao amor, que é a força motriz de toda a criação, o amor que você busca nos outros é o reflexo do amor que você se recusa a dar a si mesmo. Se você não consegue se perdoar pelos erros do passado, se você se pune silenciosamente, você está emitindo uma frequência de desamor. E o que o universo, que é o espelho, fará? Ele te devolverá relacionamentos que confirmam a sua indignidade. Todd nos ensina que o primeiro ato de magia é o auto-amor incondicional, porque ele alinha você com a frequência mais alta do universo, a frequência do todo. Você que está sentindo o peso da culpa, liberte-se. A culpa é uma âncora que te prende ao passado, impedindo que você navegue para o futuro. O passado é irreal. Ele só existe na sua memória. E a memória, como Todd nos ensinou, pode ser reescrita. O adepto não se arrepende, ele aprende. Use a energia do erro como combustível para a sabedoria. Perdoe-se e siga adiante. Este é o único caminho para quebrar os ciclos kármicos de repetição e dor. A grande ameaça que se abate sobre a humanidade, a que Todd viu com clareza cristalina, não é a falta de recursos, mas a falta de visão. As pessoas estão caminhando em círculos, presas em labirintos de rotinas e expectativas sociais, sem nunca olhar para cima e perceber que o teto é apenas uma ilusão. O homem moderno trocou o infinito pelo finito, o eterno pelo momentâneo, e essa troca é a origem de toda a angústia existencial. Se você está cansado dessa corrida de ratos, se você se sente esmagado pela mediocridade do cotidiano, é um sinal de que sua alma está clamando pela verdade de Todd. Ela quer o conhecimento que liberta, a sabedoria que acalma. Ela quer que você se lembre de quem você era antes de o mundo lhe dizer quem você deveria ser. E esse resgate da sua essência é a única missão que realmente importa. Muitas vezes, a doença física é apenas o grito desesperado do corpo tentando comunicar o desequilíbrio da mente. Se você reprime suas emoções, se você ignora seus pensamentos mais sombrios, eles não desaparecem. Eles se manifestam na forma de dor ou enfermidade. Todd ensinou que o corpo é o servo da mente. Cure a mente e o corpo seguirá. Não trate apenas o sintoma. Vá à raiz, à vibração original que criou a desarmonia. E se você está procurando por um sinal, por uma confirmação de que este é o momento da sua virada, entenda, o sinal é a sua própria presença aqui, a sua própria curiosidade que não te permite desligar o vídeo. Não ignore esse sussurro interno. Essa é a voz da sua alma, guiada pela sabedoria milenar de Todd, te chamando de volta para casa. Se esta mensagem inflamou uma chama em seu coração, se você sentiu a urgência de dominar as leis que regem a sua vida, eu te peço, ative as notificações. O próximo passo da iniciação será liberado em breve e você precisa estar pronto para receber o mapa completo.
Não perca a continuidade dessa sabedoria. É o seu destino que está em jogo. O maior presente de Thoth para a humanidade foi o conceito de que o ser humano é um microcosmo, um pequeno universo refletindo o grande universo. O macrocosmo está dentro de você. Você não precisa viajar para templos distantes. O templo está em seu interior. A sua respiração é o ritual, o seu pensamento é o sacerdote. Honre esse templo com a pureza de intenção e a clareza de pensamento. A verdadeira riqueza, o tesouro que Thoth guardava, é a memória. Não a memória dos fatos históricos, mas a memória de quem você é no plano eterno. Quando você resgata essa memória, você se lembra de sua invulnerabilidade, de sua eternidade. E com essa lembrança, a preocupação e o medo perdem o seu poder sobre você. Muitos tentam mudar suas vidas mudando o que fazem. Thoth ensina que o poder não está no fazer, mas no ser. Mude quem você é no plano mental. Mude a sua vibração, e o fazer se tornará fácil e fluido, porque você estará agindo em alinhamento com a lei, em vez de lutar contra ela. Pense nisso. A dor que você sente hoje é a matéria-prima para a sabedoria de amanhã. Não a desperdice, não fuja dela. Abrace-a como o fogo que purifica o ouro. Thoth nos deu o manual da forja alquímica, a mente. Use-a para transmutar a dor em poder. Este é o verdadeiro legado do conhecimento. Se você se sente perdido, sem um propósito claro, é porque você se desconectou do seu verbo original, da sua primeira intenção ao nascer. Thoth, o doador de sentido, nos convida a redefinir nosso propósito. E o propósito é sempre um: elevar a nossa consciência e, ao fazê-lo, elevar a consciência do todo. Você está pronto para parar de ser reativo e começar a ser criativo? Está pronto para parar de culpar o destino e assumir a responsabilidade de ser o mestre? Se a resposta for sim, então você já começou a sua jornada. O primeiro passo é o reconhecimento. O segundo é a disciplina. Não espere pelo momento perfeito para começar. O momento perfeito é uma ilusão. Thoth nos ensina que a ação deve ser imediata quando a verdade é revelada. Se você sentiu essa verdade, agir sobre ela agora. Feche os olhos por 1 minuto, respire e decrete: eu sou o mestre da minha mente. Este é o começo da sua libertação. A ignorância é a única escuridão. O conhecimento é a única luz. E Thoth é a personificação desse conhecimento que liberta. Ele te convida a sair da caverna das sombras e encarar o sol da verdade. A jornada é longa, mas a cada passo você ganha mais luz e mais poder. Se você está aqui, significa que o universo te considera pronto para receber a sabedoria que transforma. Não subestime a sincronicidade deste momento. A sua busca te trouxe até aqui. Agora, a sua determinação deve te levar adiante. Lembre-se da lição do princípio de gênero. A dualidade manifesta em tudo: o masculino, a ação, a vontade, e o feminino, a concepção, a emoção. Você precisa do equilíbrio entre os dois para criar. Não seja apenas vontade sem sentimento, nem apenas sentimento sem ação. Use a mente, masculino, para direcionar o coração, feminino. É neste casamento interior que reside o poder criativo do adepto. Não permita que a fadiga da jornada te faça esquecer a glória do destino. A humanidade está despertando e você faz parte da vanguarda. Sua luz é necessária. Sua mente clara é um farol. Assuma o seu papel. Se você chegou até este ponto da jornada, é porque a sua alma está sedenta. Não a decepcione. Faça um pacto consigo mesmo de que você continuará a buscar essa verdade, a aplicar essas leis, a transformar essa vida. O que Thoth nos deixou não são apenas ensinamentos, mas chaves mestras, chaves que abrem as portas da percepção e fecham as portas da ignorância. Use-as. A mente é o seu tesouro mais valioso. Não a deixe nas mãos de ladrões externos.
Se você sentiu a vibração desta mensagem, se ela ecoou como uma lembrança antiga, compartilhe-a com aqueles que você ama. O conhecimento que não é compartilhado se estagna. Seja um canal para a luz, para a sabedoria de Thoth. A maior prova de que você está no caminho da maestria é a sua capacidade de manter a paz interior em meio ao caos. Não se trata de evitar a tempestade, mas de se tornar o olho do furacão, o ponto de quietude absoluta. Thoth é o guia para essa quietude. Não se preocupa com os julgamentos do mundo, o adepto é aquele que vive para a lei, não para o aplauso. A única validação que importa é a validação da sua própria consciência alinhada com o todo. Se você está pronto para o próximo nível de revelação, para mergulhar mais fundo nas tábuas esmeraldas e compreender o mecanismo da imortalidade, seu compromisso é vital. Curta, comente, eu sou o Verbo, e inscreva-se para selar esse pacto de ascensão. Abrace a sabedoria de Thoth. Ela não é uma religião, mas uma ciência da alma. Uma ciência que te devolve o poder que lhe foi roubado pelo medo e pela ignorância. O que separa você da sua vida ideal é apenas o véu da ilusão mental. Thoth te deu a espada da razão para cortar esse véu. Use-a com precisão e coragem. Lembre-se sempre, o universo não te deve nada, mas te oferece tudo. Basta que você se alinhe com a frequência da oferta. Seja a oferta. E por fim, meu querido, se você está se sentindo sobrecarregado, feche os olhos e visualize Thoth, o mestre da sabedoria, entregando-lhe uma pena de ouro. Essa pena é o seu poder de reescrever o seu próprio destino. Use-a com reverência. O silêncio agora não é um fim, mas a pausa entre duas respirações eternas. Deixe que a densidade desses conceitos se assente na sua alma, como a poeira de uma estrela recém-nascida. Você não ouviu apenas palavras. Você desenterrou fragmentos de uma memória primordial, a mesma que Thoth guardou para que não nos perdêssemos totalmente na noite da ignorância. A dor que o trouxe até aqui é apenas o convite para a sua maior glória. O vazio que você sentia era o espaço reservado para a verdade que agora começa a pulsar. Lembre-se da arquitetura do seu sofrimento. Ela foi construída com tijolos de pensamentos repetitivos e argamassa de medo. Mas a arquitetura da sua libertação é construída com a certeza inabalável de que a mente é o único construtor, o único destruidor. Não se permita voltar à mediocridade do esquecimento. A cada amanhecer, você tem a chance de exercer o seu direito divino de cocriação. Você tem a pena de ouro nas mãos, mas o pergaminho ainda está em branco. Qual será a sua primeira palavra? Será uma lamentação ou um decreto? A verdadeira sabedoria não está em acumular conhecimento, mas em se tornar o próprio conhecimento em ação. E agora, enquanto o silêncio se instala novamente, sinta o peso sutil do que foi revelado, não como informação, mas como memória redescoberta. Você não está mais no mesmo ponto de partida, meu querido, pois a jornada para a sabedoria, segundo Thoth, é a jornada para dentro, onde o labirinto da mente se desfaz na luz da compreensão. O que parecia caótico é apenas a coreografia da sua própria ignorância, e a força que você busca para controlar o futuro não está em rituais externos, mas na calibração do seu templo interno, o santuário onde a palavra se manifesta antes de se tornar matéria. A fragilidade que você sentiu durante essa travessia era apenas a casca que precisava ser rompida para que a semente da sua verdadeira essência pudesse germinar. Lembre-se, a lei do gênero nos ensina que tudo possui um ritmo, um pulso, e a dor de hoje é o impulso de amanhã. Não lute mais contra o vazio, preencha-o com a única coisa que realmente importa, a clareza.
Você carrega em si a biblioteca de Hermes, o pergaminho vivo de Jehuti, e a esperança não é um desejo passivo, mas a certeza ativa de que você pode reescrever a vibração da sua própria realidade, elevando-se acima das correntes do medo e da dúvida. Que a luz ilimitada, o princípio de tudo o que é, ilumine cada sombra que ainda repousa em sua alma. Que a mente cósmica, da qual Thoth nos fala, infunda em seu coração a clareza para discernir o real do ilusório, o eterno do transitório. Que a sua vontade seja fortalecida, não para dominar o mundo externo, mas para dominar a si mesmo, transformando o chumbo das suas limitações no ouro da sua manifestação plena. Que o livro da vida que você escreve a cada respiração seja daqui em diante uma obra-prima de intenção, sabedoria e amor incondicional, um reflexo perfeito da ordem que rege o universo inteiro. A verdade é como o sol. Não precisa de provas para existir, mas precisa de olhos para ser vista. E se a sua visão foi expandida, se a sua alma sentiu esse arrepio de reconhecimento, saiba que essa luz não é só sua. Ela deve ser compartilhada, multiplicada, espalhada como as estrelas no céu noturno, para que o conhecimento não se torne um fardo solitário, mas uma ponte de elevação coletiva. Se você foi tocado por esta jornada profunda, se a semente da sabedoria de Thoth encontrou solo fértil em seu peito, não a retenha. Curta este ensinamento para ancorá-lo em seu ser. Comente a percepção que mais ressoou em sua jornada, o enigma que finalmente se desvendou e, sobretudo, compartilhe esta chave com aqueles que ainda caminham na escuridão. O próximo passo da sua evolução está na decisão de continuar buscando, de se inscrever no canal da sua própria transformação e de ativar a notificação para que nenhuma nova verdade lhe escape, pois o maior segredo é que não há segredos, apenas a prontidão para enxergar o que sempre esteve lá. O despertar de 1000 almas começa com o despertar de apenas uma, e essa alma, meu amigo, é a sua. Siga em paz, mas não em inércia. A jornada de Thoth continua.